Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cássia Braga, sou professora de língua portuguesa e eu estou aqui para o dia 4 da nossa semana Sesgra Rio. Ao longo dessa semana, você já sabe que estamos corrigindo algumas questões da banca Sesgra Rio para que você possa fazer a sua prova com toda a revisão de língua portuguesa em dia. A cada dia, a gente responde 5 questões. Então, vamos aqui para a tela? Se você ainda não me conhece, eu sou a Cássia Braga, eu sou professora de língua portuguesa. E se você chegou agora ao meu canal, já vou pedir-lhe gentilmente para que você já se inscreva, que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que você comente, que tudo isso me ajuda bastante no meu trabalho. Então vamos seguir aqui? Olha só, e se você ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram é @profcassiabraga. Já vai lá e me siga. Aqui na descrição do vídeo tem o link para o meu Instagram, você pode clicar e já ir direto para o meu Instagram, pode falar comigo lá, perguntar alguma coisa, enfim, ali você vai conseguir um contato direto comigo. E também os materiais dessas aulas estão disponíveis. O material dessas aulas, porque eu fiz um material só, está disponível aqui na descrição do vídeo, tá? Então vem comigo? Vamos aqui para a questão de número 16. A questão de número 16 é baseada nesse texto aqui. Esse texto, comparado aos outros textos da Banca Sesgra Rio, é um texto curto. A Banca Sesgra Rio gosta de trabalhar com textos longos, né? Mas esse não, esse é curtinho. Então vem comigo aqui. A gente não vai fazer a leitura do texto, por quê? Porque você já fez a leitura do texto. Você baixou o material, já fez a leitura, já respondeu as questões e está aqui apenas para fazer a correção. Vamos lá. Questão 16. A questão 16, ela fala assim: o trecho em que a palavra destacada evidencia a opinião do autor é. Antes de eu seguir, eu preciso falar com você o que é opinião. A opinião é tudo aquilo que é passível de divergência. Então, por exemplo, quando eu digo essa blusa, ela é verde. Na verdade, como é que o povo fala? É verde chá, né? A minha blusa é verde. Pronto. Não tem, é indiscutível essa informação. Ela é verde, pronto, e acabou a história. Agora, quando eu falo assim, esta minha blusa é muito bonita. Veja que agora esse adjetivo bonita, diferente do adjetivo verde, é um adjetivo que exprime opinião. Ele tem um caráter subjetivo. Por quê? Porque eu vesti essa blusa e a acho bastante bonita. Você tá olhando daí, talvez você ache, é uma blusa normal. Não é bonita, não é feia, ou talvez você olhe e fala, não, esta blusa é feia. Então, observe que estes adjetivos que nós estamos falando, bonita, feia, o normal desse ponto de vista, é exprime a opinião, tem um caráter subjetivo, diferente do verde. Eu não sei como é que vai aparecer por aí na tela, mas aqui, eu olhando aqui na gravação, aparece verde mesmo, tá? É o verde chá, para quem aí é bem preciso em cores. Então, você vai olhar, então, quando eu falo, é verde chá, é tudo muito preciso, é tudo muito objetivo, é aquilo, pronto e acabou. Diferente de quando algo tem caráter subjetivo, tá bom? Então, vamos aqui. Eu vou fazer análise direto aqui na questão. E fala assim: o ensino remoto continua a ser uma rotina de muitas famílias atualmente. Esta palavra atualmente tem caráter objetivo, ou seja, não exprime opinião. Letra B. Tem sido se conectar regularmente via aplicativos de mensagem. Mesma coisa, tem caráter objetivo, logo não exprime opinião. A maior parte do ensino foi feita pelo celular, geralmente por um celular. Então, também tem caráter objetivo. Felizmente, mensagens direcionadas são uma forma relativamente barata de comunicação. Quando eu falo que felizmente algo aconteceu, então, por exemplo, eu digo: felizmente vai ter português na prova. Ou então, quando saiu o edital do CNU, dos blocos 1 a 7, eu, poxa, infelizmente não tem português. Mas aí, talvez você aí falou: nossa, felizmente não tem português. Ou seja, essa palavra ela tem um caráter subjetivo, tá bom? Então, esta aqui tá com cara de certo. Mas vamos ver a outra. Embora seja difícil prever exatamente, também tem caráter objetivo, minha resposta correta é a letra D de dado. Antes de eu seguir, eu quero só dizer uma coisa para vocês, tá?
Normalmente, estas palavras terminadas em mente com esse sufixo aqui são advérbios, tá bom? Então, isso também te ajuda aí numa identificação de uma classe de palavra. Vamos para a questão 17? A questão 17 é uma questão de crase. Olha só, hoje a gente está no dia 4. No dia 3, que foi ontem, eu fiz um esquema bem legal de crase. Falei sobre os casos obrigatórios, facultativos e proibidos. Então, como eu já fiz isso ontem, não vou fazer hoje para que isso não fique repetitivo. E você vai fazer o seguinte: você vai voltar à aula de ontem, depois. Quando terminar essa, você vai voltar à aula de ontem, se você não tiver assistido, e vai assistir a essa parte em que eu explico a crase, tá? Aqui eu só vou explicar por que que está certa e por que que está errada. Vamos lá. A questão 17 fala assim: de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o uso do acento grave indicativo de crase, ele é obrigatório na palavra destacada em. Então vamos lá. Só lembrando que a crase é a fusão de duas vogais idênticas. Então, eu tenho um A preposição e eu tenho um A artigo definido. Então, eu tenho uma preposição e eu tenho um artigo definido. Artigo definido, tá? Então, vamos aqui. A prática do ensino remoto levou as famílias a situações. Gente, observe uma coisa. Observe que a palavra situações está no plural e o meu A no singular. Se a crase é a fusão de duas vogais idênticas, em que eu tenho uma preposição e um artigo, e este A está no singular, significa o quê? Que eu não tenho artigo. Se eu não tenho o artigo, eu não tenho de ter crase, porque a crase é a fusão dessas duas vogais, tá bom? Logo, essa aqui não deveria haver crase. Olha a letra B. A letra B fala assim: as aulas remotas surgem como uma alternativa para a redução. Haveria crase aqui? Não. Por que que não? Porque eu tenho uma preposição. E a ideia é a seguinte: não há crase depois de preposição. Por quê? Porque eu não coloco uma preposição depois de outra preposição, entende? Seguindo. As escolas e os professores foram levados a essa prática de ensino remoto. Tem crase aqui? Não tem, porque isto daqui é um pronome. Você viu na aula de ontem que não há crase antes de pronomes. Isso aqui é um pronome demonstrativo. E não há crase antes de pronomes demonstrativos, tá? Em geral. Existem alguns que aceitam o uso da crase. Na verdade, a preposição se funde a estes pronomes, que é o aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Então, poderia haver crase nesses. Nos demais pronomes demonstrativos, não. Vamos lá. Então, aqui também não haveria crase. Seguindo aqui. O interesse pelo ensino online não tem diminuído porque começou a ser considerado. Por que que não teria crase aqui? Porque a palavra ser, ela é verbo. Isso aqui, ó, é verbo. E não há crase antes de verbo. Só me restou uma e ela só pode estar correta, né? Vamos ver. Os bons resultados de desempenho dos alunos são obtidos graças à dedicação. Vamos aqui. Aqui eu tenho uma relação de complemento nominal. Se eu vou fazer algo graças a alguma coisa, é graças a. Então preste atenção. Eu passei graças a Deus. Esse a é a preposição. Eu depassei graças ao meu esforço. Preste atenção, vou até escrever essa daqui, ó. Passei graças ao meu esforço. Preste atenção. Se é graças a algo. Onde está essa preposição? Está aqui. E olha que interessante essa dica. Se você estiver com dúvidas se ali há crase ou não, você pode trocar a palavra, no caso o substantivo que vem depois desse a que talvez venha craseado, por uma palavra masculina. Então, por exemplo, graças à dedicação. Nossa, tá, não sei.
Troca para uma palavra masculina. Ah, graças. E pode ser qualquer uma. Graças ao meu esforço. Ah, se esse a vira ao, tem crase ali. Tá bom? Por quê, professora? Porque o que é esse ao? Esse ao nada mais é que preposição mais artigo. Só que eu tenho um artigo masculino. Por isso que não tem crase. A crase, ela é para juntar os dois as, uma preposição e um artigo. Entende? Então, pronto. Então, respondendo a nossa questão, resposta correta é a alternativa de letra E. Olha aqui o texto novamente, a gente vai precisar dele. A questão fala assim: a palavra ou a expressão a que se refere o termo em destaque está corretamente explicitada entre colchetes em. Vamos ver. 83%. Aqui, gente, o ideal é você sempre retornar ao texto, tá? Vamos lá. 83% dos professores mantinham contato com seus alunos. De quem são esses alunos? Dos professores. Dos professores. Então, aqui tá certo ou errado? Está errado. Vamos para o outro. A outra fala assim: esse uso foi uma grande surpresa, mas não é porque não temos outras ferramentas. Vamos ver que termo que é retomado está no terceiro parágrafo. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Aqui eu destaquei os termos que a banca levantou lá no enunciado, mas a banca não vai fazer isso na prova, tá bom? Eu fiz aqui só para facilitar o nosso trabalho, principalmente para mim aqui na hora de gravar, para eu não ficar procurando onde está o trecho, tá? Então vamos aqui, onde está, que termo que está sendo retomado? Que termo que esse termo está retomando? Só preste atenção numa coisa. Este pronome esse, ele sempre retoma um termo anterior, tá bom? Sempre. Então veja só. Uma pesquisa apontou que 83% dos professores mantinham contato com seus alunos por meio dos aplicativos de mensagens. Por meio de aplicativos de mensagens, muito mais do que pelas próprias plataformas de aprendizagem. Esse uso foi uma grande surpresa, mas não é porque não temos outras ferramentas. Que uso? O uso dos aplicativos. O que a banca disse? Contato. Errado. Na letra C, aprendemos que precisamos dos demais, quarto parágrafo. Então, aqui, ó, quarto parágrafo. Eu vou ler a partir daqui, tá? Para ficar mais fácil. A importância de cultivar interações entre os estudantes, mesmo que eles não estejam no mesmo ambiente físico, também é uma forma de motivá-los e melhorar seus resultados. Recentemente, uma pesquisadora afirmou que aprendemos que precisamos dos demais. Quem são esses demais, professora? São as outras pessoas. Então, este pronome ele retoma uma ideia que está fora do texto. Ou seja, então, o que a banca disse? Que precisamos dos resultados? Não. Letra D, averiguar os que tinham ensino médio ou nulo e decidir. Vamos lá. Quem está retomando esse os? Eu vou ler a partir daqui. É preciso pensar em como agrupar esses alunos e averiguar os que tiveram ensino mínimo. Quem é que teve esse ensino mínimo? Que termo que esse pronome está retomando? Esses alunos. Então, aqui está falando alunos. Tá. Então, tá com cara de ser esta, não tá? Vamos seguir aqui. Decidir como enfrentar essa ruptura com aulas ou encontros extras. Vejamos. Tá aqui, ó. Eu vou continuar a leitura daqui, viu? É preciso pensar em como agrupar esses alunos e averiguar os que tiveram ensino mínimo ou nulo e decidir como enfrentar essa ruptura com aulas ou encontros extras. Que ruptura, pessoal? Do ensino mínimo ou nulo. Então, essa questão está errada, porque a banca está dizendo que retomou desenvolvimento. Então, minha resposta correta, realmente a alternativa de letra D, é demais estudar português. Vamos aqui na questão de número 19. Fala o seguinte: o pronome oblíquo átono em destaque está colocado de acordo com a norma padrão em. Vamos aqui, pessoal, a respeito da colocação do pronome. Eu vou colocar aqui algumas regrinhas, tá? Eu tenho algo chamado de próclise. O que é a próclise? É o pronome antes do verbo. Eu tenho algo chamado mesóclise. O que é a mesóclise? É o pronome depois.
no meio do verbo. E eu tenho algo chamado ênclise, que é o pronome depois. Vamos ver como que isso funciona? Eu tenho, pessoal, como regra de próclise o seguinte. Vou mudar a cor aqui. Eu tenho como regra, não, eu tenho palavra atrativa. Vou até colocar aqui, ó. É necessário que haja palavra atrativa. Quais seriam essas palavras atrativas? Eu tenho aqui como palavra atrativa, eu tenho o advérbio, eu tenho as palavras negativas, eu tenho as conjunções subordinativas, eu tenho os pronomes indefinidos, relativos e indefinidos. Eu tenho também, pessoal, a construção em mais gerúndio. Eu tenho o que e ele sempre atrai. Eu tenho, pessoal, também as orações subordinadas, desenvolvidas. O que é uma oração subordinada desenvolvida? É aquela oração que é iniciada ou por um pronome relativo ou por uma conjunção subordinativa, tá? Banca Sesgran Rio ama trabalhar com isso. E na mesóclise, professora, quando é que eu vou ter a mesóclise? Vou te explicar. A mesóclise é o pronome no meio do verbo e ela vai acontecer com verbos no futuro do presente, verbos no futuro do presente, futuro do presente ou no futuro do pretérito. Aqui eu vou colocar um exemplo para que você veja. Olha só, o meu verbo no futuro do presente não é darei? Ah, eu darei um presente. Como é que ficaria o pronome aqui? Seria dar-lhe-ei. Poderia ser outros, poderia ser dar-me-ia, poderia ser dar-te-ia, desculpa, dar-me-ei, dar-te-ei, dar-lo-ei, dar-la-ei, dar-lhe-ei. Qualquer pronome pode vir aqui, tá? E aí, no futuro do pretérito, ficaria assim, ó. O verbo não é daria? Pronto, eu venho aqui e coloco o pronome, ó. Dar-lhe-ia. E aí, eu preciso falar sobre uma observação aqui. Não há ênclise com verbos no futuro, tá? Não há ênclise. E como é que é a regra da ênclise, professora? É o seguinte: no início de período, no início de período. Por que é no início de período? Porque não se inicia período com pronome oblíquo átono, tá? Outra coisa sobre também a respeito da ênclise. Quando eu tenho um verbo no infinitivo,
sem palavra atrativa, sem palavra atrativa. E eu tenho também mais uma coisa. Eu tenho uma pausa por vírgula. Pausa por... Oh, meu Deus. Vírgula. Pronto. Em tese, essas são as regras de colocação pronominal, tá? Existem muitas outras regras, mas no geral essas são as que mais caem na prova da Sesgran Rio. Vamos seguir aqui. Olha só. Meu Deus, olha o gabarito aqui. Eita. Vamos aqui. No processo de ensino... vou daqui. Os alunos sempre mantenham-se. Tá errado. Os alunos sempre se mantenham. Por quê? Porque esse sempre, ele é um advérbio. Vamos para outra. Então tá errado. Se reclama muito. Início de período, gente. Início de período. Não se inicia período com pronome oblíquo átono. Reclama-se muito. Tá errado aqui. Olha o outro. Os profissionais de educação nunca cansam-se. Não, nunca se cansam. Por quê? Porque esse nunca é um advérbio e ele também é uma palavra negativa. Vamos para uma outra. Para garantir o progresso dos estudantes, professores sempre dedicam-se? Errado, os professores sempre se dedicam. Ó, já sabemos o que o sempre é. Sempre é advérbio. Vamos aqui, por fim. Quando as escolas se preocuparem, aqui está certinho. Por quê, pessoal? Aqui eu tenho o quê? Vou destacar todo esse período. Eu tenho aqui, gente, uma oração subordinada. E ela é iniciada por conjunção. Iniciada por conjunção. O que isso significa? Significa que ela é desenvolvida. Então, se você está diante de uma oração desenvolvida, então mesmo que a conjunção ou pronome relativo esteja distanciado, haverá a próclise, tá bom? Banca Sesgran Rio ama isso. Vamos lá. Questão de número 20. Questão de número 20, questão do uso de conjunção, bem tranquila. E a questão fala: no trecho, a importância de cultivar interações entre os estudantes, mesmo que eles não estejam no mesmo ambiente físico. A expressão destacada estabelece a oração principal, com a oração principal uma relação de quê? Concessão. O mesmo que é uma conjunção concessiva, assim como embora, ainda que. Tá bom, meu povo? Então, finalizamos agora a correção da quarta parte do nosso simulado de língua portuguesa da Banca Sesgran Rio. Se você gostou da aula, coloque seu comentário aqui embaixo, eu leio todos os comentários. E se inscreva no canal, envie para os seus amigos. Vamos divulgar aí o aprendizado, o aprendizado, a pessoa que vai conquistar, né? Vamos divulgar aí o ensino da nossa língua portuguesa, para que a gente consiga acertar as questões na prova e aprender um pouquinho mais sobre a nossa queridíssima língua portuguesa. Beijo, até mais!